Glória a Deus. Tem um texto nessa noite para estar ministrando no coração da igreja. Está aí no telão já. Mateus capítulo 8, verso 1 ao 4. Os irmãos podem ficar à vontade, apenas preste bem atenção no momento da leitura, para que o Espírito Santo possa ministrar no teu coração. Mateus 8, verso 1 ao 4, diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai e mostre-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para que lhes servir de testemunha. Amém, queridos? Coloquei um título para nós meditarmos nessa noite, e o título é este: Jesus quer te ajudar. Aleluia. Quem de nós não precisa da ajuda de Jesus? Eu preciso muito da ajuda de Jesus. Para tudo, tanto para segui-lo, quanto para fazer qualquer coisa. Quem de nós não somos aí carentes, necessitados, muitas das vezes em algumas áreas, de uma ajuda até divina, porque nós às vezes estamos diante de uma situação tão difícil que nem a ajuda humana serve. Sabemos que só a ajuda divina serve. Então nós precisamos de Jesus, e o bom é que Jesus quer nos ajudar. Jesus tem prazer em nos ajudar. Jesus tem prazer em fazer o bem. Jesus tem prazer em curar. Jesus tem prazer em levantar o doente da cama, porque o prazer de Jesus é que essa pessoa esteja em pé, servindo e glorificando o nome dele. Tudo que Jesus faz é para a glória do nome dele. Jesus não faz nada sem propósito. Tudo que ele faz tem um propósito, e um dos maiores propósitos é que o nome dele seja glorificado e que nós nos alegremos com isso. Queridos irmãos, nós, sabendo disso, que o Senhor tem prazer em nos ajudar, uma coisa nós precisamos ter ciência, que a vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus, ela é soberana e é eterna. Ela dura para todo sempre. Esse Deus, Jesus Cristo Todo-Poderoso, ele tem vontade própria, ele é soberano, ele tem essa vontade que pertence a ele. E ele não é dominado pelas situações, ele não é dominado pelo homem, ele não é dominado pela criatura, porque é ele mesmo quem domina todas as coisas. É ele que está no domínio, no governo de todas as coisas. Quando nós lemos Jó, capítulo de número 23, o verso de número 13, lá vai estar dizendo que Deus, ele faz o que quer. Quando ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir o agir dele, porque ele tem essa vontade, ele não tem alguém que possa mandar, porque ele mesmo é a autoridade suprema. Ele, sendo assim, ele não recebe ordens, ele não é mandado, ele faz tudo como quer e na hora que ele quer. Isso, amados irmãos, fala de alguém que tem autoridade absoluta sobre tudo e sobre todos. É alguém que a autoridade é soberana, alguém que a autoridade está acima de todas as coisas. Quando nós entendemos alguém que tem autoridade, muitas das vezes nós julgamos ou nós falamos assim: não, essa pessoa é autoridade, então essa pessoa tem a obrigação de fazer aquilo pela qual está no cargo, pelaquilo que ele está exercendo, ele tem a obrigação de servir,
ele tem a obrigação de ajudar, ele tem a obrigação de proteger, porque ele é uma autoridade na cidade, ele é uma autoridade em alguma área, então ele tem a obrigação. A autoridade de Deus não está nesse patamar, não está nessa visão de que ele é obrigado a fazer alguma coisa. A autoridade de Deus diz respeito à sua própria vontade. Ele tem autoridade, ou seja, ele domina, ele faz na hora que ele quer, ele age na hora que ele quer. E é isso que o autor do Evangelho, ele faz questão de deixar bem claro na sua mensagem. A autoridade do Yeshua, do Cristo, a autoridade do Filho de Deus sobre todas as coisas, a autoridade de Deus sobre as enfermidades, a autoridade de Jesus sobre os doentes, a autoridade de Jesus sobre os principados e potestades, sobre a natureza. O autor faz questão de deixar bem claro para os seus ouvintes que esse Jesus ao qual está sendo mencionado, ele tem autoridade sobre todas as coisas. O capítulo que antecede o que lemos, vai falar sobre a autoridade de Jesus na palavra, na pregação. Os capítulos anteriores vai falar que Jesus estava no monte, e nesse monte, Jesus estava pregando para muitas pessoas, porque enquanto Jesus falava, começaram a juntar muita gente ali, e houveram grandes multidões reunidas naquele lugar, e estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus, estavam ouvindo Jesus pregando, estavam ouvindo Jesus falando. Enquanto Jesus falava, a autoridade através das palavras de Jesus era manifesta, porque quem estava falando era a própria autoridade, era a própria voz. E enquanto Jesus pregava sobre o monte, as multidões que ali estavam, diz o texto, já no finalzinho da mensagem do capítulo 7, que as multidões ficaram maravilhadas com a mensagem de Jesus. Ficaram perplexas, porque Jesus, ele falava como alguém que tinha autoridade, diferente dos escribas, a qual eles estavam acostumados a ouvir, que falavam sem segurança, que não tinham autoridade no falar, mas a forma como Jesus falava não entrava apenas no ouvido, mas chegava no coração. Aquelas pessoas, elas eram tocadas, aquelas pessoas, elas eram ministradas. Da forma como Jesus falava, era como se estivesse contando uma vida pessoal daquela pessoa. É como se Jesus já soubesse o que aquela pessoa passava, sentia ou vivia. E nós sabemos que Jesus, como Deus, ele conhecia cada vida, como Deus, ele conhecia cada pessoa, com a sua ação divina. E as pessoas ficaram maravilhadas com a sua palavra. E as palavras de Jesus eram pregadas com autoridades. As palavras do Senhor era a própria voz autoritária. As palavras dos escribas era apenas um eco que soava, mas as palavras de Deus, de Jesus não tinham fundamento, tinha segurança, tinha firmeza. Quando termina todo esse sermão, Jesus termina a pregação, o texto vai dizer que Jesus, ele desce do monte. E quando Jesus, ele termina de pregar e desce do monte, não acontece o que muitas das vezes acontece nas igrejas brasileiras ou em muitos lugares, que quando termina o culto, aí parece que acabou o culto, e quando termina a pregação, parece que acabou o culto, agora só no próximo. Parece que tem um intervalo, parece que tem uma pausa. Talvez você possa imaginar quando terminou ali a pregação de Jesus, os sermões de Jesus ali, quando Jesus desce, parece que cada um foi para a sua casa, cada um foi voltar a fazer aquilo que estavam fazendo antes. Não, o texto vai dizer que quando Jesus desce do monte, toda a multidão que ali estava desce junto com Jesus. Começa então a acompanhar Jesus pelo caminho, começa a seguir Jesus por onde ele estava indo. Aleluia! Depois do culto, meus amados irmãos, pode acontecer muita coisa. Talvez quando chega o final da palavra e você possa dizer, isso foi apenas palavra.
E em vez de você manter a sua fé naquele que está acima de todas as coisas, naquele que dirigiu a palavra, muitas das vezes você fala, terminou o culto e Deus não falou comigo, terminou o culto e eu ainda não fui curado, terminou o culto e a minha resposta ainda não chegou. Eu quero te dizer que até depois do culto, Deus pode te surpreender a qualquer momento. Você sabia que Deus pode te surpreender no caminho para a tua casa? Você sabia que Deus pode curar você enquanto você está retornando para o seu lar? Aleluia, Jesus. Amados irmãos, quem disse que o culto termina quando o pregador termina de pregar? Aqui é um exemplo muito claro, que logo quando termina o sermão da montanha, todo o povo estava ali com Jesus e não foi pouco tempo. O autor aqui gastou quase 3 capítulos para falar de todas as mensagens que Jesus falou ali, passou mais de 1 hora de pregação, muito tempo. Em vez daquele povo estiverem cansados, aquele povo estavam fortalecidos, porque a palavra que eles estavam ouvindo era a palavra de Jesus, palavra autoritária, palavra que traz vida, palavra que traz sustento e segurança para eles. Eles não sentiam o cansaço, querendo ir para casa, não, continuam acompanhando Jesus pelo caminho, aleluia. Então entenda que após a palavra, grandes coisas da parte de Deus podem acontecer na sua vida. Grandes coisas enquanto a palavra está sendo pregada, ou após a palavra, vai depender da constância da sua fé, vai depender o quanto você crê que Deus, Ele é contigo, aleluia. Será que você está preparado, meus amados irmãos, para o de repente de Deus na sua vida? Está preparado para o de repente? O de repente a palavra já diz, a qualquer momento pode acontecer. Se a qualquer momento pode acontecer e eu estou preparado para esse de repente, significa que eu não dou pausa na adoração. Significa que eu não dou pausa no louvor. Significa que eu não dou pausa no culto ao Senhor, meus amados irmãos. O culto não é apenas quando nos reunimos. O culto é a nossa vida. Estamos respirando, estamos tomando ações, praticando alguma coisa, nós estamos cultuando ao Senhor, porque a nossa vida precisa ser um culto diariamente ao Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Deus, Ele pode te surpreender ainda nessa noite, e eu creio nessa palavra, porque o nosso Deus, Ele tem autoridade, Ele tem todo o poder. Mas o segredo está em seguir Jesus. O texto nos afirma que aquela multidão, quando desceu do monte juntamente com Jesus, elas presenciaram um milagre extraordinário. Imagine se aquela multidão, ou alguns deles que talvez aconteceu, nem todos têm o privilégio de estar na presença de Jesus. Alguns acham outras coisas mais importantes para fazer, e esses que acham que outras coisas mais importantes para fazer, ao invés de estar com Jesus, perde muita coisa. Mas aqueles que seguiram Jesus, o texto vai dizer que descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Essa grande multidão que resolveu seguir a Jesus depois do culto, depois da pregação, seguiu a Jesus, elas presenciaram um milagre extraordinário. É por isso que eu tenho base para dizer isso para você nessa noite, que depois desse culto, se Deus não fazer durante, Ele pode te surpreender a qualquer momento. O que basta é que quando terminar aqui, você não desliga a chavinha aí da fé e queira ligar no próximo culto ou quando você dobrar os seus joelhos. A qualquer momento Deus pode surpreender você, aleluia. Eu vou falar algo aqui, se você quiser você pode receber. Se prepare para ser surpreendido ou surpreendida por Deus nessa tua necessidade. Porque aonde é que Deus vai agir? Na tua necessidade, naquilo que você tem carência, naquilo que você anseia por uma ação divina. É aí que Deus está querendo surpreender você, é aí que Deus está querendo fazer algo maravilhoso na sua vida. Glória seja dado o nome de Jesus. Para isso precisa seguir Jesus, para isso precisa perseverar na presença dEle, e Ele com certeza será conosco, Ele com certeza será contigo. Perseverança,
A multidão perseverou em estar na presença de Jesus, por isso presenciaram o grande milagre. Essa multidão que seguiram Jesus. E qual foi este milagre? O texto vai dizer no verso 2, que aproximando-se de Jesus, um homem que estava cheio de lepra, um homem leproso. Nós bem já ouvimos bastantes ministrações acerca de alguém que está com lepra, mas nunca é muito estarmos falando, pois é bom sempre recapitularmos. A lepra hoje ainda existe, é chamada de hanseníase, que é uma doença infecciosa, onde ela afeta a pele e os nervos, causando uma incapacidade permanente. Hoje a lepra não é mais incurável como era na época de Jesus. Hoje tem as medicinas, hoje tem aí as unidades de saúde que já tem tratamento para estes casos, mas na época de Jesus não era assim. Na época de Jesus e também nos contos do Velho Testamento também não. Quando alguém era tomado por essa doença, essa pessoa era automaticamente excluído de toda a sociedade. Essa pessoa precisava estar recanteada. Essas pessoas não poderiam estar em um convívio social. Essas pessoas teriam que estar isoladas. Essas pessoas teriam que estar recanteadas em um canto exclusivo só para eles, onde não pudesse ter o contato com alguém da cidade, alguém que estava na linguagem deles puro, alguém que estava limpo. Mas o texto nos afirma que esse homem apareceu onde Jesus estava. E onde Jesus estava, estava também uma grande multidão. Eu não sei como é que a palavra de Deus chegou nos ouvidos daquele leproso, mas eu tenho absoluta certeza que chegou nos ouvidos daquele leproso a autoridade de Jesus. Enquanto Jesus pregava no Sermão da Montanha, e muito antes disso, a história vai dizer que Jesus já havia feito alguns milagres. Jesus já tinha uma certa fama, Jesus já era conhecido na região. Provavelmente esse leproso, ele já ouvira falar de Jesus. Essa autoridade de Jesus chegara até os ouvidos daquele leproso. E quando aquele leproso ouvira que Jesus, ele tinha autoridade sobre todas as coisas. Quando aquele leproso ele ouviu que Jesus tinha autoridade sobre as doenças, sobre as enfermidades, aquele leproso não ficou aonde estava. Aquele leproso não ficou prostrado. Aquele leproso não ficou parado. O texto vai dizer que aquele leproso, ele saiu do lugar onde estava, e quebrando todos os paradigmas, tudo aquilo que impedia ele de se movimentar, quebrando todas as leis que fazia com que ele ficasse prisionado, que ele ficasse no seu lugar recanteado, esperando a morte. O texto vai dizer que ele se levanta e vai até a presença de Jesus. Quando ele chega até a presença de Jesus, o texto vai dizer, amados irmãos, que sem se importar com a multidão que ali estava, ele se aproxima de Jesus. Ele se aproxima do mestre. E quando ele chega próximo do mestre, ele começa então a fazer uma reverência, a curvar-se e prestar adoração a Jesus. Louvado é o nome de Jesus para sempre. Aquele leproso, ele sabia com quem ele estava falando. Diante das palavras que nós ouvimos sair da boca daquele homem, nós entendemos que aquele homem sabia muito bem com quem ele estava conversando. Ele sabia muito bem quem era Jesus. Ele sabia muito bem que Jesus tinha autoridade sobre a doença.
Ele sabia muito bem que se Jesus quisesse, Jesus poderia curar ele a qualquer momento. Então, ele vai até Jesus, mesmo para obter uma resposta de Jesus, que Jesus poderia dizer sim ou dizer não, mas isso para ele não importava. O que ele queria era ter uma resposta daquele que tinha autoridade sobre todas as coisas. Amados irmãos, você conhece Jesus? Será que nós conhecemos Jesus verdadeiramente? Sabemos da autoridade que Ele tem? Sabemos o que Ele pode fazer? E mesmo sabendo do que Ele pode fazer, nós também temos a ciência de que Ele tem a vontade própria, de que Ele pode fazer ou não fazer, mas isso não muda nada na sua essência, no que Ele é, no seu poder, na sua autoridade. Todo domínio e autoridade e poder está nas mãos de Deus. Ele pode todas as coisas. O leproso se aproxima de Jesus, porque quem tem as suas dores, porque quem tem as suas dificuldades, precisa tomar uma posição, precisa fazer alguma coisa. Talvez você que tem a sua dificuldade, tem a sua dor, talvez você pode até contar para alguém sobre a sua dor, sobre a sua dificuldade, mas mesmo que você conte, só você sabe como dói, só você sabe como é difícil. É por isso que aquele leproso ele não parou. É por isso que aquele leproso ele não esperou ninguém fazer por ele. É por isso que ele não ficou aguardando lá no seu cantinho alguém vinha até ele para poder levar até Jesus. Não, quem estava com as dificuldades era ele, quem estava com as dores era ele. Então ele se moveu, ele mesmo foi até Jesus. E quando aproxima-se de Jesus, ele adora a Jesus prestando a reverência. Essa palavra adorou, quando nós lemos ela no grego, essa palavra lá no grego está querendo dizer que alguém que se curva, alguém que se prostra diante de outro alguém, como que esse alguém fosse um rei. Alguém que se prostra diante do rei. E de fato, o leproso estava se prostrando diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, prestando adoração àquele que tem o domínio, que tem o poder para resolver todas as coisas. Aleluia. E a palavra que saiu da boca daquele homem leproso não foi tipo: Jesus, você curou a muitos, você curou tanta gente. Jesus, você cura a mim também, cura a minha vida também, cura a mim também dessa lepra, Jesus. Não, as palavras que saiu da boca daquele homem foi: Senhor, eu sou um impuro, segundo a tua vontade. Se for da tua vontade, se o Senhor quiser, pode purificar-me. Aquele homem reconhecia o seu sofrimento, reconhecia a sua dor, mas também sabia da absoluta vontade divina, da absoluta vontade de Jesus. E a resposta de Jesus para aquele homem foi: sim, eu quero ser limpo. O texto vai nos dizer que rapidamente, no mesmo instante, aquele homem foi purificado da lepra. Glória a Jesus. Nós temos dois tipos de pessoas aqui, queridos irmãos: a multidão que seguiu Jesus
e presenciou o milagre. E a importância, como falei no início, de seguirmos Jesus, de estarmos com Jesus, porque só aquele que segue Jesus verdadeiramente presencia grandes feitos, presencia grandes milagres da parte de Deus. Mas o leproso, ele se aproximou de Jesus. E aqui houve um diferencial daqueles que seguem, daqueles que se aproximam de Jesus. A multidão seguiu e presenciou o milagre. O leproso se aproximou de Jesus. Além de ver o milagre aconteceu na sua própria vida. Aleluia, Jesus. Então, muitos de nós, ao seguirmos Jesus, ao andarmos com Jesus, nós podemos presenciar muita coisa, mas quando nós nos aproximamos de Jesus, como é que é isso? Porque existe aqueles que seguem, e nem todos aqueles que seguem verdadeiramente estão próximos de Jesus, nem todos aqueles que seguem verdadeiramente são íntimos de Jesus, e por não ser íntimo, não estar próximo de Jesus, presencia muitas coisas acontecendo na vida de A, acontecendo na vida de B, e não vê acontecer na sua vida. Porque precisa você se aproximar de Jesus. Precisa você estar mais próximo de Jesus. Então que eu, amados irmãos, e você, não seja apenas alguém que segue Jesus de longe, mas alguém que verdadeiramente se aproxima de Jesus, como fez aquele leproso. Aproximando-se de Jesus. Porque só quem se aproxima, este verdadeiramente recebe o milagre da parte de Deus sobre a sua vida. Louvado é o nome de Jesus. Queridos irmãos, queria rapidamente, já está chegando o meu horário, contar um breve testemunho da parte de Deus. Como os irmãos sabem, a maioria aqui já sabe da notícia aí que eu sou pai, graças a Deus. E para muitos, queridos, isso pode soar normalmente. Eles tentaram e agora conseguiram, normal, parabéns. Mas só quem tem a dor sabe o que sente. Só quem sabe o que sente. A minha esposa, ela tinha algumas complicações. O ano passado, já tem um tempo, até o pastor já tem ciência, a gente tem comentado, a igreja também tem orado. E a minha esposa tinha umas complicações, e por essas complicações ela não poderia, segundo a visão dos médicos, ter filho. Quando ela passou por alguns exames, por causa de algumas dores que ela sentia fora do normal, os médicos olharam e descobriram que o útero da minha esposa estava um tamanho anormal, não era um tamanho normal. O útero dela havia crescido, estava num tamanho muito grande, estava tomando todo o espaço ali, e sendo assim, ela não poderia gerar um filho por causa do tamanho do útero dela. E aí, saindo desse médico, ela foi para outros médicos, passou aí por uns 3 ou 4 médicos para ter uma certeza, e todos estes falavam a mesma coisa. E com o passar do tempo, ela resolveu fazer de novo, e quando presenciou, estava crescendo ainda mais. E os médicos ficaram preocupados porque ela poderia a qualquer momento ter uma hemorragia e sofrer algo muito mais grave. E a decisão que os médicos tomaram e deram para ela, para todos nós, foi que ela precisaria tirar o útero dela, fazer uma cirurgia e tirar o útero. Amados irmãos, isso foi muito difícil para nós, isso foi como uma facada, isso doeu muito, porque nós, como um casal, e todo o desejo de um casal é ter filhos, porque a família completa quando tem um filho. E isso doeu muito, porque nós é como voltássemos há muitos anos atrás e pudéssemos contemplar as grandes palavras proféticas de Deus sobre as nossas vidas, de que Deus nos abençoaria com uma família abençoada, teríamos filhos abençoados. E isso parecia que naquele momento agora estava querendo cair por terra. Mas graças a Deus, através da pessoa do Espírito Santo que está em nós e vai sempre acendendo a chama,
para que nós não pudéssemos esmorecer, para que nós não pudéssemos duvidar do poder de Deus, duvidar da ação de Deus sobre as nossas vidas, embora a medicina colocasse um ponto, embora a medicina colocasse alguma sugestão contrária, que pudéssemos ficar firmes na palavra de Deus. Diante dessa circunstância, queridos, apavorante para nós começamos então a compartilhar com pessoas de fé, com pessoas de oração, para que pudesse orar, para que Deus pudesse mover, para que Deus não pudesse permitir, porque embora Deus lance uma palavra para a gente, nós criamos alguma ação que vai acontecer assim rapidamente, que vai ser normal, e muitas das vezes acontece algo, sabe, totalmente fora daquilo, da promessa de Deus, e parece que está muito longe. Mas a igreja aqui começou a orar, apresentei para o pastor apresentou para a igreja, nós em casa também começávamos a orar, pedir ao Senhor misericórdia, começava a colocar diante do Senhor as suas promessas para as nossas vidas, o desejo que tínhamos, e nós não aceitávamos aquela situação. A minha mãe sempre orando, minha família toda sempre orando, e amados irmãos, esses dias para cá, nesses últimos dias, aí sim, depois de passar por esses médicos, eles esperando uma decisão nossa e querendo, algumas pessoas até ligavam para ela, e aí, vamos para a Conquista, vamos lá para fazer essa cirurgia. E nós, segundo a graça do Senhor, nós decidimos ficar firme, não abandonamos a promessa, não abandonamos o sonho, nós ficamos firmes, nós não vamos fazer isso. Nós começamos a orar ao Senhor, para a glória do nome do Senhor. Deus preparou outra pessoa, outro médico, onde quando passamos por ele, ela passou por esse médico então trouxe uma palavra de esperança, trouxe uma palavra onde acalmou o nosso coração que estava fadigado, que estava meio agoniado, onde dizendo que não, calma, não precisa, vocês são novos, ela é nova. Tirar o útero dela, isso é acabar com os sonhos de vocês? Não. Vamos fazer outros exames. Marcou ela com um médico em Conquista, para ela estar passando, para estar refazendo e vendo a possibilidade. E diante desse resultado, aí então poderia dizer se sim ou se não. E orando como estávamos, queridos, ela marcou esse exame, foi lá, fez, e aguardamos o resultado. E quando chegou o resultado, ela levou até o médico para abrir. E quando abriu o exame, querido, para a glória de Deus, o útero dela já estava diminuindo. Onde antes estavam crescendo, agora estava voltando o tamanho normal, para a glória de Deus. E o médico falou: olha, não se preocupe, vocês podem ter o filho de vocês. Amados, isso foi uma palavra de Deus para as nossas vidas. Nós nos alegramos muito com isso, porque os outros deram uma palavra onde nos jogou no chão, nos abateu e estava querendo arrancar de nós essa promessa, mas Deus levantou alguém para refazer novamente e mostrou que Ele estava no negócio. Nesses últimos dias, agora, na última semana, minha esposa passou por uma dificuldade grande, de dores anormais, onde ela não sentia antes, apesar de sentir muita dor, agora foi muito diferente. Ela começou a sentir muitos incômodos. Domingo agora hoje é quinta, domingo agora ela vinha para a igreja, não pôde vir porque ficou muito alterada a dor e foi muito difícil. Minha sogra também nem foi para a igreja, teve que ficar lá com ela, estava querendo levar no hospital porque estava muito preocupado. A barriga dela ela sentindo muitas dores, estava alterada, dura. Eu vim para a casa do Senhor aqui, no final pedi oração, oramos ao Senhor. E quando cheguei em casa, ela já estava melhor, estava deitada. Mas eu falei: no outro dia você vai ter que ir lá ao médico para ver o que está acontecendo. E quando ela, no outro dia amanheceu, eu vim para o trabalho e ela foi para o médico. E chegando lá, o médico deu a notícia. que a minha amada esposa, ela estava grávida, estava esperando um filho. Aleluia, Jesus. Amados, Deus é fiel. Deus é fiel. Embora as situações pareçam contrárias na sua vida, não desista da palavra de Deus.
Não troque a palavra de Deus pela palavra do homem. Não mude a decisão que Deus lhe confiou pelas decisões humanas, porque Deus é fiel na sua palavra para cumprir. A minha esposa, graças a Deus, está grávida. E onde antes os médicos, se ouvíssemos, ela teria arrancado, ela teria feito a cirurgia, tirado o útero e o sonho nosso haveria acabado. Mas o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por isso hoje, amados irmãos, para a edificação da fé da igreja que tem perseverado na oração, que tem orado, a resposta de Deus veio sobre a oração de vocês, sobre toda a nossa oração. Deus nos abençoou, minha esposa está aí esperando esse filho, nosso filho, e em breve, em nome de Jesus, estará aqui o nosso bebezinho para a glória do Senhor. Por isso eu quero glorificar a Deus, agradecer cada um dos irmãos que tem perseverado, minha família, minha mãe, os irmãos da igreja que tem perseverado na oração. Que sirva, amados irmãos, de edificação para a fé dos irmãos. Perseverar é preciso. Mediante as turbulências, dificuldades, perseverar na promessa, na palavra do Senhor. Porque no tempo dele, Ele age, no tempo dele, Ele conclui, Ele estabelece a sua palavra. Amém, amados irmãos? Essa foi a mensagem de Deus para os nossos corações. Sejam mais próximos de Jesus e o milagre de Jesus acontecerá na sua vida, com certeza. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, que as palmas louvem o nome de Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.